Quase todas as culturas tinham deusas do amor e da família. Essas divindades eram muitas vezes vistas como distintamente femininas e atraíam pouca adoração de governantes e soldados. Uma deusa na Grécia se destaca entre as grandes belezas e mães amorosas. Em todas as cidades e vilas da Grécia Antiga, Atena, a deusa da guerra e da sabedoria, era um dos seres mais venerados de todo o panteão. Em Roma, ela foi chamada de Minerva e sua popularidade continuou. Antes de mais nada, se gosta de mitologia, já deixa o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Cheia de contradições, Atena era uma divindade feminina que supervisionava domínios tradicionalmente masculinos. Padroeira da guerra, ela também era conhecida por misericórdia e moderação. Embora vários deuses e deusas gregos tenham origens incomuns, a história do nascimento de Atena é sem dúvida uma das mais estranhas. Depois que derrotou os titãs e conquistou seu lugar como rei dos deuses, Zeus se casou com a titã Metis. Metis o ajudou a libertar seus irmãos de seu pai, Cronos, para que Zeus pudesse derrubá-lo. Depois que ele se casou com ela, no entanto, Zeus recebeu uma profecia perturbadora sobre sua noiva. Gaia e Urano disseram ao novo rei que Metis teria 2 filhos. O primeiro filho seria uma menina de olhos cinzentos. O segundo filho seria um filho com força para derrubar Zeus e tomar seu lugar. Horrorizado, Zeus transformou Metis em uma mosca e a engoliu. O que ele não sabia é que a primeira parte da profecia já havia sido cumprida. Metis já estava grávida de seu primeiro filho. Vários meses depois de eliminar sua esposa, Zeus começou a sofrer de dores de cabeça. A dor se tornou mais do que ele podia suportar. Cego pela dor, Zeus voltou-se para Hefesto em busca de ajuda. Ele implorou ao ferreiro que quebrasse a cabeça com um martelo para liberar a causa da dor. Quando Hefesto desceu o martelo na cabeça de Zeus, uma grande rachadura se formou no crânio do deus. Dele surgiu Atena, totalmente crescida e já vestida com uma armadura brilhante. Ao nascer, Atena teria dado um grito de guerra tão grande que Gaia e Urano tremeram de medo. Zeus imediatamente se encheu de alegria com o nascimento de sua filha. Seu grito de guerra e armadura o impressionaram. Desde o nascimento, Atena usava uma armadura reluzente que brilhava com o próprio relâmpago de Zeus. Seu escudo e manto eram afiados com cobras, e a crista de seu elmo alcançava os céus. O povo de Rhodes alegou que Zeus causou chuvas de ouro na ilha no dia em que Atena nasceu, garantindo a prosperidade da terra por muito tempo. O amor de Zeus por sua filha era um tema tão comum que na Ilíada, Ares acusa o rei de ser tendencioso em seu favor quando os dois discordavam. Os outros deuses ficaram quase tão impressionados com o nascimento de Atena quanto Zeus. Os hinos homéricos dizem que Hélios estava tão admirado com Atena que parou o sol no céu. Hera, no entanto, estava menos satisfeita com a mais nova deusa. Desde que engoliu Metis, Zeus havia se casado com sua irmã, e a reputação de Hera como esposa ciumenta já havia emergido. O aborrecimento de Hera desempenharia um papel em muitas das histórias sobre Atena. Algumas lendas dizem que foi outro deus, não Hefesto, que abriu o crânio de Zeus. Nessas histórias, Hera criou Hefesto depois, por ciúmes de que seu marido teve um filho sem ela. Um dos legados mais duradouros de Atena é a cidade que leva seu nome. Atenas foi uma das maiores cidades-estados do mundo antigo, e hoje é a capital da nação grega. A história de como Atenas recebeu seu nome ilustra a sabedoria de sua deusa padroeira. Quando Atenas era uma cidade nova, os deuses brigavam sobre quem seria seu patrono. Tanto Poseidon quanto Atena queriam que as pessoas da cidade rezassem para eles. Cada um dos 2 deuses ofereceu presentes para a cidade. Os presentes seriam julgados e o maior benfeitor ganharia patrocínio. Poseidon deu seu presente primeiro. Ele derrubou seu poderoso tritão e criou um grande mar na orla da cidade. Com certeza foi um grande presente. O transporte marítimo permitiria que a cidade se tornasse um grande centro de comércio e enriquecesse os moradores. O dom de Atena parecia menos impressionante ao lado do grande mar de Poseidon. Ela bateu sua lança contra o chão e cresceu uma oliveira simples. Mas Cecrops, o rei da nova cidade, e os deuses ficaram todos impressionados. A oliveira daria madeira e comida à cidade. A árvore também deu à cidade seu recurso e mercadoria mais importante para o comércio. O azeite tornou-se uma das maiores riquezas do mundo antigo. Com sua árvore simples, Atenas ganhou a disputa. A deusa, em sua sabedoria, havia dado um presente simples que garantiria a prosperidade da cidade para sempre. Os atenienses permaneceram exclusivamente dedicados à deusa padroeira.
Até hoje, o Partenon, o grande templo de Atena, é o marco mais emblemático da cidade de Atenas. Atena e sua cidade continuaram a ser ligadas em muitas histórias depois. Em um desses contos, Hefesto se apaixonou pela deusa guerreira. Atena, no entanto, fez um voto de castidade ao nascer e jurou permanecer virgem. Atena foi ao ferreiro em busca de armas, mas ele a atacou. Ele tentou forçá-la, mas Atena foi capaz de lutar com ele. Deste encontro, uma criança nasceu do chão. Embora ele não fosse seu filho, Atena pegou o bebê e o nomeou Erectônio. Atena esperava manter o bebê em segredo até que ele crescesse e pudesse ser apresentado aos deuses do Olimpo como um deles. Enquanto isso, no entanto, Atena estava ocupada com seus deveres. Ela precisava buscar calcário para a construção de seu grande templo em Atenas. Ela colocou o bebê em uma caixa de vime. Ela deu o pacote para as 3 filhas do rei Cecropes de Atenas, com instruções para não olhar para dentro. Uma das princesas obedeceu. As outras 2, Aglauros e Esse, foram tomados de curiosidade. As irmãs ficaram loucas com o que viram dentro da caixa. Algumas lendas afirmam que uma cobra foi enrolada ao redor do bebê para protegê-lo. Outros dizem que o próprio Erectônio era meia serpente. Um corvo que testemunhou o evento voou para contar a Atenas sobre a desobediência. Ela deixou cair a pedra que estava carregando, que se tornou um monte Licabeto. As 2 irmãs desobedientes, enlouquecidas, atiraram-se da Acrópole para a morte. Anos depois, Atenas foi conquistada pelo rei tebano Anfictião. Já adulto, Erectônio o derrubou e assumiu o trono de Atenas. O filho adotivo de Atena foi creditado com muitas grandes invenções. Ele ensinou as pessoas a unir cavalos e usá-los para arar a terra. Algumas lendas atenienses afirmam que, como seu pai, Erectônio era coxo. Ele inventou a carruagem para ajudá-lo a andar pela cidade. Erectônio foi lembrado como um dos reis fundadores de Atenas. Ele criou o Festival Panatenaico e ergueu uma grande estátua em homenagem à sua mãe adotiva. Erectônio nunca se tornou um deus do Olimpo como Atena esperava, mas o edifício mais sagrado da Acrópole, o Erechtheion, leva seu nome. Enquanto Atena era uma deusa da guerra, sua sabedoria ajudou a equilibrar sua natureza feroz. Ao contrário de Ares, que representava a pura violência do conflito, Atena frequentemente adotava uma abordagem mais cuidadosa e comedida. Seria fácil acreditar parte da moderação de Atena a um evento que ilustra o custo da violência imprudente, a morte de Palas. Segundo algumas lendas, Palas era ninfa do salgado lago Tritones, no norte da África. Ela e Atena cresceram juntas e se tornaram companheiras próximas. Atena e Palas gostavam de artes marciais e frequentemente lutavam na beira do lago. Em um trágico acidente, Palas foi morta durante um desses exercícios amigáveis. Afligida pela dor e pela culpa, Atena jurou que sua amiga nunca deveria ser esquecida. Ela era frequentemente chamada de Palas Atena, uma maneira de garantir que o nome da ninfa sobrevivesse. Se a morte de sua amiga influenciou ou não sua visão da guerra, Atena sempre teve uma visão mais cuidadosa da luta do que o violento Ares. Ela estaria mais associada à estratégia e ao planejamento do que ao derramamento de sangue. Um dos exemplos mais conhecidos das estratégias de Atena foi a maneira como ela encerrou a Guerra de Troia. Atena tinha ficado do lado dos gregos na guerra, mas mesmo depois de 10 anos de cerco e batalha, não havia fim à vista. Os gregos finalmente se convenceram de que Troia nunca seria derrotada apenas pela força. Foi sob as instruções de Atena que os gregos construíram a ferramenta de subterfúgio mais infame de toda a história, o cavalo de Troia. Embora a deusa tenha participado de inúmeras batalhas, ela colocou sua sabedoria e intelecto em uso quando a violência por si só falhou. Quando Hércules e Apolo discutiram, foi Atena quem acalmou Hércules e impediu a violência entre os deuses. Atena também era conhecida por ter pena das vítimas de violência. Ao contrário de Ares, que se deleitava com o derramamento de sangue, Atena ajudava aqueles que não mereciam seu sofrimento. Quando Nictimene, uma princesa de Lesbos, foi abusada por seu próprio pai, Atena transformou a menina em uma coruja. Ao sair apenas à noite, ninguém podia ver a vergonha da menina. A coruja se tornou um dos maiores símbolos de Atena, e até hoje é usada para significar sabedoria. A ave era frequentemente retratada ao lado de Atena, e até aparece em moedas da época. Como seu pai, Atena era uma defensora da justiça. Mesmo sendo uma deusa da guerra, ela desaconselhava a violência quando não era necessária. O exemplo mais famoso da justiça pacífica de Atena foi o julgamento de Orestes. Ele havia matado sua mãe, Clitemnestra, mas só o fizera para se vingar da morte de seu pai. Perseguido pelas fúrias pelo assassinato de sua mãe, Orestes implorou a ajuda de Atena. Em Atenas, Atena concedeu um julgamento para determinar se Orestes deveria ser condenado à morte ou libertado de seu tormento.
Ela atuou como juíza, com 12 cidadãos nomeados como jurados. O primeiro julgamento com júri estabeleceria o padrão para a justiça ateniense e influenciaria nosso próprio sistema legal na era moderna. No final, os 12 jurados foram divididos. 6 acreditavam que Orestes deveria ser condenado à morte por matricídio, enquanto 6 acreditavam que o assassinato havia sido justificado. Atena, como juíza, tomou a decisão de que quando um júri estivesse empatado, o veredito deveria sempre terminar em favor da não violência. Orestes foi poupado e Atena persuadiu as Fúrias a se tornarem um poder menos violento e mais construtivo. Ela os rebatizou de Eumênides, as gentes. Como uma deusa guerreira, Atena gostava particularmente de heróis. Ela desempenharia um papel importante nas histórias de algumas das maiores lendas da Grécia. Ela passou a ser reverenciada como a padroeira dos heróis e atos heróicos, por seu apoio inabalável a esses grandes homens. Um dos heróis que Atena ajudou em suas aventuras foi Perseu. Enviado para matar Medusa, Atena deu-lhe o uso de seu escudo dourado. A Górgona tinha o poder de transformar em pedra qualquer um que a olhasse. Ao olhar apenas para o reflexo no escudo de Atena, Perseu conseguiu vencer a luta e decapitar o monstro. Quando ele voltou, Perseu deu a cabeça de Medusa à sua benfeitora. Imagens de Atena muitas vezes a mostram exibindo a cabeça da Górgona na frente do escudo que ajudou a matá-la. Além de inspirar o famoso cavalo, ao contrário de outros deuses como Hermes, Atena frequentemente intervinha para ajudar os exércitos gregos durante a Guerra de Troia. Quando Aquiles e Heitor se enfrentaram, ela induziu Heitor a enfrentar o grande herói grego sem lança. Após a guerra, ela deu orientação especial a Ulisses em sua jornada de 10 anos para casa. Tendo-o ajudado a sobreviver à viagem, ela o aconselhou pessoalmente sobre como usar sua inteligência para reconquistar seu reino. O herói com o qual Atena está mais associada é Hércules. Atena ajudou o herói em quase todos os seus famosos 12 trabalhos. Zeus era conhecido por seu temperamento horrível, e muitos mitos dão a impressão de que Atena herdou essa característica de seu pai. Embora a deusa pudesse ser misericordiosa e proteger aqueles que amava, ela tinha pouca paciência com aqueles que a irritavam. A maldade ou insultar a deusa poderia levar a uma terrível retribuição. Uma das histórias mais famosas da ira de Atena é o conto de Aracne. Embora este seja um mito posterior, não atestado antes do poeta romano Ovídio, cresceu e se tornou uma das lendas mais repetidas sobre o temperamento de Atena. Além dos domínios da sabedoria e da guerra, Atena era considerada uma grande artesã. Em particular, ela era a padroeira dos tecelões. Aracne, uma garota comum de Lídia, era considerada uma grande tecelã, mas a garota negou que suas habilidades tivessem vindo de Atena. A deusa desafiou Aracne para um concurso. Aracne teceu bem, mas escolheu retratar as transgressões e constrangimentos dos deuses em sua tapeçaria. Atena ficou tão zangada que rasgou a tecelagem e o próprio tear em pedaços. Aracne se enforcou de vergonha. Atena ressuscitou a menina como uma aranha para tecer por toda a eternidade. A própria Medusa entrou em conflito com o temperamento de Atena. Uma vez uma bela jovem, ela foi transformada em uma monstruosa górgona depois de insultar a deusa. Tiresias ficou cego depois de acidentalmente ver Atena nua enquanto tomava banho. Percebendo que o crime tinha sido acidental, ela mais tarde teve pena dele e fez dele um grande vidente. Tideus tinha sido o favorito de Atena durante a Guerra dos Sete contra Tebas. Ela até pensou em torná-lo um dos imortais. Quando Laocoon, um sacerdote de Poseidon em Troia, advertiu seu povo a não confiar no presente do cavalo de Troia, Atenas enviou serpentes para matá-lo e a seus filhos. O ato violento permitiu uma vitória grega e o fim de uma guerra de uma década. Os humanos não foram os únicos a sofrer sua ira. Quando o corvo lhe disse que Erectônios havia sido exposto, ela ficou tão zangada que tomou a habilidade de falar de todos os corvos até o fim dos tempos. Atena era uma deusa poderosa em todo o mundo grego. Seus templos foram encontrados em todo o Mediterrâneo e as obras de arte frequentemente a retratam. Quando os romanos a adotaram como Minerva, eles abraçaram a imagem da deusa guerreira da sabedoria. A percepção de Atena mudou ao longo dos anos. Os primeiros escritores cristãos a viam como um emblema do pior do paganismo, uma mulher indecente que assumiu traços masculinos inadequados. Felizmente para o legado de Atena, essa percepção não durou. Como um dos membros do panteão mais frequentemente representados e imediatamente reconhecíveis, os artistas e escritores renascentistas que admiravam o mundo clássico abraçaram Atena como um símbolo dos ideais antigos. Como uma deusa virgem que defendia a justiça e a piedade, Atena representava muitos dos ideais do final da Idade Média.
A deusa da sabedoria tornou-se um emblema de conhecimento e aprendizado. Aqueles que buscavam sabedoria no passado greco-romano adotaram Atena como símbolo de erudição. Até hoje, muitas faculdades e universidades ao redor do mundo usam atributos de Atena em suas obras de arte e arquitetura. Sua coruja, símbolo da sabedoria, é uma mascote popular. Como patrona das artes, Atena também era um assunto popular para pintores e escultores no Renascimento e depois. Inspirando-se no passado antigo, grandes mestres como Rembrandt e Botticelli viram Atena como modelo de ideais mais modernos. As governantes femininas ao longo da história gostaram de usar Atena em seu simbolismo pessoal. Líderes como Elizabeth I da Inglaterra e Catarina II da Rússia encorajaram comparações com a força feminina da deusa. Enquanto ela apelava para os ideais renascentistas, a imagem de Atena também se tornou sinônimo de noções modernas de democracia e igualdade. Atenas, com seu sistema de votação direta, é amplamente vista como o berço da democracia. Seu patrono, apropriadamente, tornou-se um símbolo dos ideais de participação direta. Durante a Revolução Francesa, imagens de deuses e reis antigos foram destruídas. O povo não queria governantes que se inspirassem em Zeus, mas as estátuas de Atena foram poupadas. Uma estátua dela estava na Place de la Révolution como a personificação da nova república. Hoje, imagens de Atenas como uma figura de democracia e justiça são vistas em todos os lugares, desde o Capitólio dos Estados Unidos até o Parlamento austríaco. Ela serviu de inspiração para a Estátua da Liberdade e enfeita a bandeira do estado da Califórnia. Na maior parte do mundo, Atena não é mais vista como uma deusa temperamental da guerra. Sua sabedoria e julgamento tomaram a dianteira, de acordo com os ideais modernos. Qual é a sua opinião sobre Atena? Deixe a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal para receber nossos próximos vídeos. Até a próxima!